Oi, gente. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor. Amém? Seja tocado e transformado as suas vidas, restaurado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? A noite de vocês, onde vocês estiverem. Receba a palavra de Deus no coração. Amém? Que Deus abençoe cada um. Amém? Aqui hoje eu postei de manhã a palavra de Deus. Ela nos diz sobre, no livro de Neemias, né, no capítulo 8, sobre Esdra lê a lei diante do povo. A gente sabe que Neemias, a gente sabe que ele era o copeiro do rei, né, e ele recebeu a notícia, de voltar lá no começo, que Israel estava destruído, os muros de Jerusalém estavam derrubados, né, foram queimadas cidades, né, invadida, tudo. E não sei se vocês lembram que o muro de Jerusalém, os muros que tinham em volta da cidade, os reinos das cidades antigamente, simbolizava a dignidade do povo, né? O respeito que tinha um com o outro, né? E quando o muro foi derrubado e a cidade destruída, quer dizer que Jerusalém foi humilhada, né? Então ficou destruída e aquilo entristeceu o coração de Neemias, né? Aí até que ele pediu lá para o rei e o rei concedeu, ainda deu uma ajuda para que ele fosse levantar. Primeiramente, quando ele recebeu a notícia, ele orou e Deus deu direcionamento para ele, né? Para que ele pudesse ir, quer dizer, o Senhor, foi a força do Neemias, né? Que ajudou, conduziu a Neemias, para tudo dar dando certo, né? E essa passagem fala muito sobre a reconstrução de, né? Aí Neemias já passou, depois de muita luta, de muita perseguição, ele também ele foi o governador de Jerusalém. Aqui na história conta que ele ergueu os muros de Jerusalém, né? E ele voltou o povo, dá esperança para o povo, né? Que é o próprio Deus, enviado de Deus, é o Neemias, né? E ele nomeou Esdra para ser o sacerdote, né? Para que o povo tivesse instruções, né? Para que vivesse debaixo da lei, né? Então eles abriram, né? O livro lá de Moisés, a lei de Moisés, para que o povo trouxeram o livro da lei de Moisés, para que o Senhor tinha prescrito a Israel, né? E essa passagem fala que Esdra, o sacerdote, trouxe ali perante a congregação, o povo, né? Assim dos homens como de mulher, todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Então eles explicavam também ali, né? Para que eles todos tivessem entendimento sobre a palavra de Deus, para que entendesse, né? Ficasse atento às leis de Deus, amém? E aí Esdra começou a explicar tudo, né? Começou a falar sobre a lei. E todas as coisas começaram a ouvir a lei, eles tiveram uma comoção muito grande. O coração deles foi tocado. E todos se prostraram diante de Deus, amém, né? Porque, na verdade, depois da reconstrução de Jerusalém, que foi o plano de Neemias, né? Para a reconstrução, né? Fazer com que o povo voltasse a ter vida, esperança, que tudo que é plano de Deus, propósito do Senhor, amém? Mas também eles tinham que obedecer a Deus, né? Saber que o que eles fizeram lá, a rebeldia, que levou eles para o exílio, trouxe a destruição, né? Eles tinham que ter o arrependimento e sim adorar o Senhor, né? Adorar a Deus, né? Nos templos, ser unidos, né? Unidos assim, né? A congregação, todo o povo conjunto, né? Tudo para que prosperasse Jerusalém e todos fossem abençoados por Deus e a presença de Deus na vida de cada um, né? Então eles, na luz da palavra de Deus, do livro sobre a desobediência do povo que estava escrito no livro de Moisés, ali sobre a desobediência, o que leva o povo a tiver uma comoção, um arrependimento, ali uma conversão, né? Que eles sabiam que precisavam estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus, nós temos que estar na presença de Deus não só para satisfazer as nossas vontades, e sim para adorá-lo, Senhor, porque Ele é a nossa força, é Ele que nos fortalece, e até para nos ajudar em qualquer situação mesmo da nossa vida, é o próprio Deus, amém, que nos ajuda para sair em qualquer situação, né? E aí o povo, quando ele viu a lei, ele começou a se prostrar, se comoveram diante das palavras de Deus, né? Se sentiram um pouco de remorso, de arrependimento daquilo que aconteceu, né? E eles se comoveram, ficaram com o coração um pouco entristecido, né? Mas aí Neemias, que era o governador, e os sacerdotes, os escribas, levitas, né? Ensinavam o povo, né? E disseram, né? Esse dia que ele foi pregado, praticamente foi um dia que pregou a palavra de Deus diante de toda a congregação, diante de todo o povo de Israel, né? Então foi ali que começou a pregação, né? A adoração a Deus, porque eles se prostraram diante da palavra de Deus, né? Houve uma comoção, um arrependimento, né? Uma profunda adoração, né?
que as palavras foram tocadas, a bênção de Deus sobre ele. Então o Neemias falou que aquele dia seria um dia santo, né? Um dia de agradecimento a Deus, de louvar a Deus. E não era um dia para eles terem por aquilo que aconteceu, né? As consequências do pecado, dos erros, né? E não era para eles se entristecerem, que Deus, né? Ele falou que Deus era bondoso, misericordioso, agia com misericórdia, né? Porque na verdade Deus, ele conhece as nossas fraquezas, né? Ele sabe nós vamos errar, né? Mas como Deus ama tanto o seu povo, aquele povo de Israel era o povo escolhido de Deus, amém? Então o povo, Deus, ele deu uma oportunidade, uma nova chance, uma nova esperança, como Deus para nossas vidas, né? Então ele falou para eles, disse para eles, não, era para eles comer e beber das carnes, né? Tomar bebidas, né? Doces, animar ali, né? E também repartir, ajudar para aqueles que não estavam preparados, não tinham, dividisse, né? E esse dia era o dia de consagrar o nosso Senhor, de alegria, né? Porque a presença de Deus ali no meio do povo, depois de um período difícil, mas houve um arrependimento, né? Ali uma forma de falar assim, Deus, eu precisamos de vocês, reconheceram que eles precisavam da presença de Deus ali, né? Então ele falou que porque aquele dia não era para eles entristecer o coração, porque as palavras foram tocando, da maneira eles foram se sentindo, né? Assim também viram o grau de dificuldades que eles tinham, assim como nós temos, de obedecer a Deus, né? Apesar que Deus ele está falando aqui que ele é bondoso, misericórdia, usa com misericórdia com todos nós, amém? E aí ele falou assim para o povo não se entristecer, com o coração triste daquilo que aconteceu, né? Deus estava trazendo esperança ali para o povo, um recomeço, uma reconstrução de Jerusalém, de Israel ali para o povo, né? Então, para que o povo se alegrasse no Senhor ali, porque a alegria do Senhor era a força do povo. Então, independente da situação que eles fossem passar, Deus estaria com eles, assim como Deus esteve, mesmo se foram para os exílios, mesmo se foram destruídos ali Israel, mas Deus estava com ele, o povo de Israel, porque era o povo escolhido de Deus, né? Amém? Então, o Senhor fala que a alegria do Senhor, nessa passagem, Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui eu vou parar. O que Deus quer falar para nós sobre essa passagem, né? Apesar dos nossos erros, das dificuldades, nós não podemos se prostrar diante das dificuldades e da dor, né? Mesmo nós errando contra Deus, pecando contra a palavra do Senhor, ou quebrando o mandamento de Deus, nós não podemos se entristecer. Nós temos que se arrepender, pedir perdão para Deus, e como o povo se arrependeu depois, né? E adorar o Senhor, ficar feliz com a presença de Deus, porque a dificuldade, as situações que nós vamos ter situações difíceis mesmo, mas isso não significa que nós vamos deixar de adorar a Deus, porque Ele tem que estar acima de qualquer coisa, né, das nossas vidas, né? Então nunca deixe de adorar a Deus, independente das coisas, se você errou, ou se você fez algo que agiu sem pensar, né? Peça perdão, se arrependa, porque Deus é bondoso, Ele fala aqui que Ele é misericordioso, porque a alegria do Senhor é nossa força, porque é Deus que vai nos fortalecer para superar, para nos tocar no coração também, para mostrar que aquilo que nós fizemos não estava de acordo com a palavra dEle, porque é Ele que faz, é Ele que manda, tá? Ele sabe como fazer, então nós temos que pedir a ajuda dEle, nós precisamos da presença de Deus, amém? Porque sozinhos nós não podemos nada, tudo que acontece é pela vontade dEle, né? Muitas vezes também fazemos escolhas erradas, claro que nós perecemos, nós pagamos por nossas escolhas erradas, e quando a gente não ouve a palavra de Deus, né? Aconteceu com o povo de Israel, desobedeceram a Deus, por isso que eles foram punidos, mas mesmo assim, Deus não abandonou os seus filhos, Deus não deixou abandonado, mesmo que eles foram para o exilar, Deus tem compaixão, Ele nos ama, né? Somos um povo escolhido, assim como nós somos escolhidos de Deus, amém? Deus tem misericórdia, usa com a sua misericórdia com todos nós, todos os dias, amém? Por isso que Ele dá um novo dia, né? Tem aquela, um renovo para cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo do Pai não parece sua graça, a graça de Deus não basta, né? E é por isso que eu ainda estou de pé, mesmo o meu exterior esteja a se desgastar. O meu interior está sendo renovado dia após dia, dia após dia. Então ele fala, mesmo chorando eu vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. É isso mesmo. Mesmo chorando, mesmo que você tenha um momento difícil, de tristeza, de choro, não fique. Mesmo chorando, caminha, né? Nós estamos sendo abastecidos, fortalecidos no Senhor, amém? Glória a Deus, é Ele que nos fortalece. Porque a alegria do Senhor é nossa força, e tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? É Deus que nos fortalece, né? Então não se abate diante da situação, nem o que aconteceu. Olha para frente, olha para Deus.
A gente tem que só pedir perdão, se arrepender sim, né? Que nós temos que pedir perdão porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Eles viram também o povo ali diante da palavra de Deus, da lei de Moisés, que escreveu a lei ali. Ele viu a dificuldade que eles tinham de obedecer a Deus, né? A rebeldia, né? E acontece conosco também. Mas Deus, ele usa, amém, da sua misericórdia conosco. Ele tem compaixão de nós, amém? Mas ele quer que nós se converta, se redime, peça perdão para ele, né? Para ter uma vida santificada na presença de Deus. É ele que vai nos proteger, aí ele vai nos fortalecer, vai nos livrar de todo mal, porque ele fala também. Está sempre falando em obediência, praticar o mandamento dele, orar e sem cessar, né? Para a gente não cair em tentação. Ele fala na palavra dele. Nós temos que se revestir com a armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Aí ele fala assim para nós ler as escrituras sagradas. Então ele nos dá sim armas poderosas para combater o mal, para que ele possa nos fortalecer. Mas se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não ler a palavra, a escritura sagrada, não orar, e até ir adorar o Senhor, nós temos que adorar o Senhor, se unir na casa de Deus, compartilhar com os irmãos o amor, a bondade, porque na casa de Deus a gente só vai pedir as coisas que nós precisamos, só para satisfazer as nossas vontades. Mas aqui na casa de Deus para adorar o Senhor. Ali é o momento de adorar, agradecer a Deus, porque o que Deus nos dá? A vida, glória a Deus. Aliás, Ele nos deu a vida para nos salvar, né? Somos salvos, né? Porque Jesus deu a vida por todos nós, amém? Por nosso pecado. Nós temos que glorificar o nome do Senhor todos os dias, né? Agradecer a Deus, adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Então, a alegria do Senhor é a tua força, viu? Ele te sustenta a sua vida, a sua casa. Então, você não se desanima, não. Não fica entristecido o seu coração. Porque errar é humano, né? Nós sabemos que sim. Claro que nós não podemos continuar errando. E se Deus nos corrige através da palavra, né? Para nós tomar cuidado, orar, vigiar, né? Sempre tomar cuidado. Mas a gente sabe que nós somos fracos. Deus, ele sabe que nós somos fracos. Ele nos perdoa, mas acontece que nós temos que se esforçar também para estar dentro da palavra de Deus, porque Ele nos ensina. Muitas vezes erramos por falta de quê? De ouvir a palavra de Deus e obedecer a sua voz, amém? Então, a alegria do Senhor é a tua força, tá? E o Senhor está falando tremendamente essa palavra, né? Depois para o povo se alegrar do Senhor, tá? Não ficar triste com a situação, não é para você ficar, cara, abatido dependendo da situação que aconteceu lá na sua casa, né? Eu estou te dando um novo recomeço, uma nova história. Então, se divirta, assim, comemore adorando a Deus, seja feliz, agradeça a Deus por aquilo que você tem, aquilo que já se foi, já passou. Não olhe mais para trás, né? Deus está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo começo para nós estar na presença, uma oportunidade para nós fazer o certo diante dele, né? Que ele quer que nós nos esforçamos, para nós estar debaixo da santidade de Deus, né? Então ele vai nos dar força, a graça dele nos basta, glória a Deus, aleluia. O que mais? Ele nos fortalece, tu posso naquele que me fortalece, que é ele, né? Ele é a força do teu povo, amém? Oh, glória a Deus, ele é a força do teu povo, ele é a fortaleza, né? Ele também dá força para o seu ungido, que é o povo de Deus. O Senhor é a minha luz, ele é a minha salvação, então que deveremos ter medo se Deus está conosco, amém? O Senhor é a nossa fortaleza, nos protege de qualquer perigo. Então, porque deveria nós temer a qualquer pessoa, a qualquer aflição, não podemos temer. Deus é minha fortaleza e aperfeiçoa no meu caminho. Ele nos dá força. E sempre ame o Senhor de toda a alma, de todo o teu coração, louvando, adorando a Deus, sabendo que Ele pode tudo e que nós não somos nada e só Ele que nos pode fazer qualquer que as coisas aconteçam na nossa vida de acordo com a palavra dEle, né? Só que nós temos que obedecer, amar a Deus acima de todas as coisas e fazer a vontade do Senhor, amém? E que Deus abençoe cada um, que dê força para você sair dessa situação, não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele sabe o momento, a hora certa de agir na nossa vida, né? Muitas vezes Ele permite muitas situações para nós nos ensinar, né? Ele nos ensina através da dor ou das aflições para trabalhar no nosso coração, alguma coisa que Ele também quer nos mudar de nós, né? Então confia na palavra, confia em Deus, Ele sabe o que faz, Ele é dono de tudo, né? Vamos louvar a Deus, vamos clamar a Deus e vamos falar todos os dias, se você acordar diante da sua situação, fala, Senhor, eu vou sair dessa situação, tudo posso naquele me fortalece, porque a alegria do Senhor é minha força. Eu falo todo dia para Deus, porque a alegria do Senhor é minha força, que me sustenta, que me ajuda, e se não fosse Deus, eu não estaria aqui nem sorrindo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos clamar o Salmo 91 aí, com fé, esperança no coração, que Deus é a nossa força,
Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, nós estamos protegidos, guardados também na sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um de nós receber a palavra do Senhor e que a alegria do Senhor seja força na sua vida para superar qualquer tipo de dificuldade que você esteja enfrentando, amém? Glória a Deus. Vamos acabar o Salmo 91 com fé, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa sob a onipotente, diz o Senhor é meu Deus, meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa, cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, estarei seguro, e a sua verdade será teu escudo e bronquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voarei dia, nem peste que na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, Senhor, teu refúgio. O Altíssimo fizeste tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, que estudará a ordem a teus anjos, proteger e guardar todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos, para que eu não tropece com os meus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filhão da serpente. Portanto, encarecidamente a mim se apegou com amor, também o livrarei. Pulei a salva, conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Sempre na angústia dela eu retirarei, glorificarei, fartá-lo-ei com longe de dias, e eu te mostrarei, santo. A minha salvação eu te mostrarei, santo. A minha salvação eu te mostrarei, santo é o Senhor Jesus. Louvado seja seu lindo nome, santo. Santo é o Senhor Jesus. Louvado seja seu nome lindo e santo. Santo, santo é o Senhor, Jesus Cristo, Santo e Salvador. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é santo, meu Senhor, Ele é santo. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é santo, meu Senhor, Jesus, santo é o Senhor. Jesus, santo é o Senhor. Jesus, santo é o Senhor. Jesus, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Vamos cantar um louvor para Deus. E também o povo começou a adorar o Senhor, né? Depois de tudo que aconteceu, eles passaram, aí eles começaram a sentir a presença de Deus e tudo, começaram a louvar, adorar a Deus, né? Por tudo que Ele fez, né? E não só porque Ele fez, a presença deles, né? Porque o que salva a nossa vida, o que nos mantém firme aqui, é a presença de Deus, porque se não for a presença de Deus, nós estamos todos perdidos, hein? Nós temos que confiar no Senhor, amém? Glória a Deus, né? Então eles começaram a entender isso, e eles começaram a se comer, por isso que eles se desceram por causa da rebeldia deles, mas o Neemias falou para eles se ligar no Senhor, que a alegria do Senhor é a força deles, né? Amém? É isso que Deus está falando para nós, o Senhor é a nossa força, amém? Ó, eu vou cantar esse louvor, não, eu quero cantar. Esse é sobre, o Senhor é meu refúgio. Então Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa força, tá? Eu vou cantar porque como está o Salmo 91, tô terminando, né, já o propósito que Deus é mais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou baixar um pouco aqui. De tudo me faltar, o meu Pai me abandonar, eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Pode o vento me arrastar, tudo contra mim virá. Eu não vou recuar. Não podemos, eu vou recuar. Quem me fez a promessa está de pé. Oh, glória, aleluia. Contemplando meu coração. Louvado seja o seu nome, Senhor, santo é o Senhor. Quando vê que eu não vou suportar, Ele me estende a mão. Louvado seja o seu nome. Ele é meu refúgio, glória. Ele é minha fortaleza, ó. Ele é nossa força, aleluia. Com seus braços fortes sustenta o meu ser. De dia, de noite, glória. Eu quero viver, Senhor, louvado seja o nome, Senhor. Debaixo da sua graça, Pai, glória. E do seu poder, aleluia. Tá vendo? Deus é nossa força. Temos que viver debaixo da graça e do poder de Deus. Só Ele para nos sustentar aqui, nos ajudar, nos livrar de todo mal. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Oh, glória. Cristo lá na cruz morreu, o seu sangue ali verteu. Eu não vou recuar.
oh glória, eu não vou recuar. Eu preciso ser fiel, obedecer. Quero ir morar no céu, eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Quem me fez a promessa está de pé, oh glória, contemplando meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Santo. Quando vê que eu não vou, é Ele que nos sustenta, nos ajuda, glória. Ele me estende a mão. Louvado seja o seu nome santo, glória. Ele é meu refúgio, glória. Minha fortaleza, com teus braços fortes sustenta o meu ser, glória. De dia, de noite, Senhor, eu quero viver, Pai, glória, eu quero viver debaixo da sua graça, Senhor, louvado seu nome, Senhor, e do teu poder, glória. Ele é minha fortaleza, é o que nos dá força, é minha fortaleza. Com teus braços fortes, glória, sustenta o meu ser, louvado seja. De dia, de noite, eu quero viver, Senhor, louvado seu nome santo, Senhor Jesus, debaixo da sua graça, Pai, glória, e do seu poder. Ele é nosso refúgio, debaixo da sua graça, Senhor, do seu viver, nós queremos viver, Senhor, debaixo da sua graça, Senhor, e do teu poder, nós queremos viver. Debaixo da sua graça, do teu poder, nós queremos viver, Senhor, louvado seja seu nome, para sempre seja louvado o nome santo do Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre, a Ele a honra, a Ele a glória. Ele é santo, meu Senhor Jesus, louvado seja seu nome, Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, louvado seja o seu nome, Senhor, e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, glória. Adoro o Senhor, não importa a situação. Alegria o Senhor nossa força, adoro o Senhor. Espírito e verdade, glorifica o nome dele, não importa o que esteja passando. Glorifica o nome do Senhor, a honra e a glória, Ele é santo, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus, a paz do Senhor e a alegria do Senhor seja a força de todos vocês que recebem a palavra de Deus. Tenha uma boa noite, fique com Deus, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.